Voltando para a Assembleia, Dominus vobiscum. voltando para o altar, ele diz, Oremus. separando as mãos e as unindo logo. Tendo as mãos juntas, ele lê a antífona do ofertório. Benedictatum in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. O celebrante descobre o cálice em silêncio e passa o véu ao servidor. Tendo a mão esquerda colocada sobre o peito, ele pega o cálice pelo nó e o coloca fora do corporal, lá do epístola. Se há um cibório, ele o abre com a mão direita, a esquerda segurando o cibório pelo pé. Ele tira a pala e a coloca diante dele. Ele pega a patena e, segurando-a com as duas mãos na altura do peito, ele levanta um instante os olhos à cruz do altar, abaixando-os logo após. Com os olhos fixos sobre a hóstia, ele começa a oração da oblação. Suscipe sancte pater omnipotens et Deus, anc immaculatam ostiam, cum ego indenius famulus tuus, offero tibi Deo meo vivot vero, pro innumerabilibus peccatis et offensionibus et negligentis meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fideibus Christianis vivis et quo defunctis, ut mihi et illis proficiat ad salutem in vitam aeternam. Amen. Para pousar a hóstia, o celebrante procede assim. Ele abaixa a patena, faz com a mesma um sinal da cruz sobre o corporal, coloca a hóstia na parte anterior, no meio. Pegando a patena com a mão direita, ele a escorrega à metade sobre o corporal, lá do epístola. Se é o caso, ele fecha o cibório da mesma maneira que o havia aberto. Indo ao lado epístola, ele pega o cálice com ele, se servindo da mão esquerda. Ele enxuga o interior da cupa. Repousando o cálice, ele dobra em dois o sanguíneo sobre o polegar esquerdo. Ele vira o vinho no cálice em silêncio. Benzendo a água, ele começa a oração, Deus qui humane substancia. Ele enxuga a beirada da galeta de água antes de devolvê-la ao servidor. Ele enxuga a beirada interior da cupa, se servindo do sanguíneo, que ele dobra a este efeito no indicador direito. Pegando o cálice com a mão esquerda, ele o aproxima do corporal antes de voltar ao meio do altar. Ele coloca o sanguíneo dobrado ao meio sobre a parte visível da patena. Tendo a mão direita no pé do cálice, a esquerda sobre o pé, ele levanta a cupa do cálice à altura dos olhos e, com o olhar fixo na cruz, ele recita a oração da oblação. Oferimus tibi Domine calicem salutaris tuam de peccatis clementiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nostra et otius mundi salute commodore suavitatis ascendat. Amen. A oração tendo terminado, ele abaixa o cálice. Faz com ele um sinal da cruz sobre o corporal e o coloca atrás da hóstia. Ele o cobre com a pala, a mão esquerda sempre no pé do cálice. Ele procederá dessa maneira todas as vezes que tiver que cobrir ou descobrir o cálice. Tendo as mãos juntas, apoiadas sobre o altar, In spiritu humilitatis et in animo contrito, suscipiamur a te Domine, et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo odie, ut placeat tibi Domine Deus. ele continua. Veni sanctificator omnipotens et Deus, et benedic hoc sacrificium tuo sancto Domini preparatum. Voltemos aos gestos dessa oração. O celebrante se levanta, elevando os olhos à cruz. Ao mesmo tempo, ele levantou as mãos na altura do peito para juntá-las logo em seguida. Ele benzeu as oblatas, a palavra, Et benedic hoc sacrificium. ele faz o sinal da cruz ao mesmo tempo sobre a hóstia que sobre o cálice. Sempre que ele benze as oblatas, o sacerdote começa juntando as mãos, em seguida coloca a mão esquerda sobre o altar, fora do corporal antes da consagração, sobre o corporal depois da consagração. A bênção cobre seja o cálice e a hóstia juntos, seja os dois separadamente, segundo as disposições do missal. Ela se faz sempre horizontalmente. Veni sanctificator omnipotens et Deus, et benedic hoc sacrificium tuo sancto Domini preparatum.
O sacerdote deixa a água tornar na extremidade dos polegares e dos índices. Domine dilexi decorem domus tue et locum habitationis gloriae tue. Ne perdas cum in peis Deus anima meam et converis sanguinum vita meam in corum manibus iniquitate sunt extera eorum repleta es muneribus. Ego tem innocentiam in Christus sum, redime-me et miserere mei. Ao Glória Patri, ele se inclina em direção da cruz. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ele eleva os olhos à cruz, os abaixa logo em silêncio. Depois ele se inclina um pouco e, tendo as mãos sobre o altar, ele começa a oração. Suscipe Sancta Trinitas incoblationem quam tibi offeremus ob memoriam passionis resurrectionis et ascensionis Iesu Christi Domini nostri, et in honorem Beate Mariae Semper Virginis et Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Istorum et Omnium Sanctorum, utilis proficiat ad honorem nobis autem ad salutem, et illi pro nobis intercedere linentur in celis, cor memoriam agimus in terris, per iudem Christum Dominum nostrum. Amen. Tendo terminado a oração, ele beija o altar, junta as mãos e se volta para a Assembleia. Mantendo os olhos abaixados, ele estende as mãos e as reúne como para um oremos, para dizer: Orate fratres. Contrariando os hábitos, o sacerdote se torna para o altar pelo lado do Evangelho.